Olá, queridas, dando início a mais um podcast sobre a nossa jornada de graça e propósito. Nós vamos conversar um pouquinho sobre felicidade ainda. E por falar em felicidade, quero apresentar para vocês o meu livro, tá? É O Poder de uma Decisão, Escolha Ser Feliz. Eu falo que esse livro conta um pouquinho da história da minha vida, algumas histórias da minha vida, é claro. Né? Algumas decisões aqui foram chaves para eu estar nesse lugar onde eu escolhi ser feliz. Eu vou falar aqui sobre o poder do perdão. Nós precisamos entender isso e liberar o perdão para pessoas, se desejamos ser curadas, é claro. Eu vou falar sobre perdas aqui também, como encontrar a felicidade em meio a perdas. Eu vou falar sobre a questão de rejeição, como ser feliz mesmo, uma vez que você foi tão rejeitada ou abandonada e tem esse sentimento no seu coração. E vou falar também sobre presença. Tem um capítulo que eu dedico, que eu escolhi ser feliz, eu falo sobre a presença. E, na verdade, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar sobre a presença que transforma. E vamos nos dedicar uns minutos sobre isso. Eu venho de Eu nasci na igreja batista, tá? Para você entender um pouquinho sobre essa presença que transforma. Deixa eu dar um pano de fundo, um pouquinho da minha história para você entender onde eu quero chegar. Então eu aprendi muitas coisas na igreja, né? Ia em EBD, ia nos cultos, participava de todas as programações, mas eu nunca fui ensinada a ter relacionamento com o Espírito Santo. Eu sempre achava que na Trindade ele era o menor ou menos valorizado, que não dava tanta importância, porque na igreja quase não se falava sobre o Espírito Santo, sobre ele ser Deus, sobre ele ser o nosso melhor amigo, sobre ele ser essa pessoa que ensina, que corrige, que nos revela o Senhor, né, que intercede por nós. Enfim, eu não fui ensinada a ter relacionamento com o Espírito Santo. Então eu vivi a minha vida, né, ok, achando que estava tudo certo, tudo bem, uma hora acertando, outra não acertando de novo, né, pisando na bola. Enfim, e eu demorei muito para entender sobre esse poder que já foi liberado sobre as nossas vidas, que é o Espírito Santo. Entender que sem ele, sem a presença dele no nosso dia a dia, eu acho que a gente vive muito aquém daquilo que o Senhor deseja e espera para nós. Eu costumo dizer que nós precisamos do Espírito Santo, assim como a gente precisa do ar para respirar. Puxa aí. Da mesma forma, você precisa do Espírito Santo, dessa presença que vai transformar o seu dia a dia. E eu acredito que um dos maiores que tem tentado até nos afastar e de enxergar essa necessidade da presença do Espírito Santo é o inimigo. Porque se você não entende que você precisa, que você necessita, que ele é esse poder liberado, né, do Senhor para nós vivermos o nosso dia a dia aqui, se você vive com esse pensamento como eu vivia, de não dar tanta importância, na verdade eu fui ensinada, né, que já tinha passado, não precisava desse relacionamento, não precisava buscar os dons do Espírito Santo, não precisava buscar o batismo no Espírito Santo. Não entendia muito, eu falo que eu acho que eu nem li a palavra de Deus como eu deveria ler, porque lá em João, Jesus fala, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E é dele que vocês precisam, porque ele vai ensinar, vai corrigir, né, vai instruir vocês, vai estar lado a lado, enfim. Eu não tinha essa consciência. E é tão interessante perceber que ele sempre está conosco. A grande questão é qual voz que a gente está dando mais ouvido. Porque se a gente der atenção a outras vozes, de repente a sua própria voz. Não estou nem falando da voz do inimigo, tá?
porque ele vai ter o tanto de poder que você permitir que ele tenha, que ele interfira na sua vida, tá? Porque você já sabe que ele é mentiroso, você já sabe que ele vem para blefar mesmo, você já sabe que assim como ele fez com Eva no jardim, lançando meias verdades, né? Fazendo você duvidar de quem é Deus, do amor dele por você, né? Da graça dele maravilhosa sobre a sua vida, de todas as bênçãos que ele já disponibilizou para mim e para você, ele fazendo você duvidar de alguma coisa, pronto, ele já ganhou. Então, às vezes é a nossa própria voz, voz da nossa carne, que a gente permite falar mais alto. Então, a voz que estiver falando mais alto dentro de você é aquela que vai dirigir você, que vai estar te acompanhando no seu dia a dia. E é isso que eu queria que você pensasse. Qual voz tem sido mais forte para você? Qual voz que você tem, que você identifica que tem dirigido o seu dia a dia, tudo que você for fazer? Para pensar, se você já acorda murmurando, reclamando, qual a voz que está predominando dentro de você? Não é? Se em meio a alguma dificuldade, você também reclama, critica, se revolta com Deus, volta o seu olhar de uma forma ruim para o Senhor, qual voz que você está ouvindo? Então você precisa parar para pensar nisso, porque a presença dele transforma todos os nossos dias. Todos, de uma forma muito mais bela, muito mais leve. Você enxergar e perceber a presença dele, que é a presença do nosso amigo Espírito Santo, é claro. E quando eu entendi que eu precisava dele para vencer, para ser uma mulher vitoriosa, para vencer nas minhas lutas diárias, né? Era um levanta, cai, já não aguentava mais. Eu não sei se de repente você está nessa situação, não aguenta mais confessar, não aguenta mais chorar, não aguenta mais. Fala, até quando? Até quando? Até quando você decidir mudar. Até quando você decidir ouvir a voz certa e calar as outras vozes. Não impedir que a sua própria voz, que a voz da sua carne, que o inimigo, né, que eu já te falei, que ele só vai influenciar tanto que você permitir, tá bom? Mas se a voz de Deus for a mais alta no seu dia a dia, uau, não tem como não se relacionar ou não amá-lo cada vez mais. E eu tive esse encontro com ele. Eu tive esse encontro com essa presença que transforma. E a partir desse momento eu falei, olha, não importa mais o que vão falar de mim, não importa mais se vão me julgar, eu mergulhei nessa presença. E uma vez que você mergulha nesse lugar, nessa presença, de estar com ele e de verdade falar, só importa a tua voz, só importa aquilo que o Senhor sopra para mim, porque aquilo que ele diz para mim é o que vale a pena. Ele te fez, ele me fez, ele nos criou, entendeu? Então ninguém mais tem poder, ou deveria ter poder, né, para nos paralisar, ou enfim, falar coisas e mentiras a nosso respeito. Só ele, só o nosso Deus verdadeiro, poderoso, nosso Criador, é que teria esse poder na nossa vida, né? Mas ele vai ter poder o tanto quanto você permitir. Mas estar envolvida nessa presença maravilhosa dele é algo indescritível que você precisa experimentar. E eu mergulhei, eu o convidei para estar. Eu não me contentei só com o selo do Espírito Santo, que é o dia quando você aceita o Senhor Jesus, quando você o confessa, ou você o convida para entrar no seu coração, do jeito que você achar melhor falar. Não é você é selado com o Espírito Santo, eu sei disso, eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo mais. Eu estou falando quando você permite que ele encha a sua vida. Estou falando quando você permite que ele transborde na sua vida. De todas as maneiras, em todos os lugares. E aí quando você decide estar nesse lugar de abundância nele, de desfrutar dessa presença transformadora, é isso que ele vai fazer no seu dia a dia, aonde você estiver. E eu estou falando de presença transformadora desde você ser agente de milagre na vida de alguém. Eu sempre costumo dizer que já parou para pensar que você pode ser a resposta de oração de uma vizinha, de uma amiga, de alguém que está aí do teu lado.
Você pode ser a resposta de oração, seja através de um abraço, seja através de um verso da palavra de Deus que você vai compartilhar, aquele chave que ao acordar você já se debruçou na palavra de Deus, na presença dele, você já teve o seu tempo com ele, de permitir que ele fale com você. E quando isso acontece logo pela manhã, você vai experimentar, e faça isso se você não faz ainda, o Senhor vai começar a colocar pessoas no seu dia a dia. E você vai lembrar daquela palavra, do seu devocional, do seu tempo com Deus, onde você vai poder transbordar. Você vai poder levar uma palavra que vai transformar as pessoas. E é tão maravilhoso isso. Mas só vive isso quem experimenta, quem decide viver, né, a partir desse lugar, a partir dessa presença maravilhosa. E eu acho que muitas sabem, eu sou apaixonada. Hoje eu sou apaixonada por Ele. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu dou bom dia para Ele, para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, todos os dias. Eu falo, Espírito Santo, vem comigo, porque se o Senhor não vier comigo, eu vou estragar o meu dia, eu vou enfiar os pés pelas mãos, eu vou entristecer o Senhor. Eu não quero te entristecer, Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que isso é possível a gente entristecer o Espírito Santo e eu não quero entristecê-lo, mesmo sabendo que às vezes, né, a gente pisa na bola porque erramos, mas não continuamos nesse lugar, né? Buscamos sempre presença, agradar o Senhor. Então, a partir do momento que eu escolhi estar nesse lugar, desfrutar dessa presença transformadora, eu falo que é algo que eu jamais quero deixar, de estar nesse lugar, de total dependência dEle. Total dependência dEle. Então, que Ele me encha com os dons dEle, que Ele transborde em mim mais dEle, né? Que Ele me batize mesmo com o Espírito Santo, de todas as formas possíveis. Mas eu sei o que é viver sem essa presença. E eu sei o que é viver com a presença. E eu jamais, jamais, jamais quero viver de um lugar onde Ele não esteja comigo. É como Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça ir para esse lugar. Não me faça dar um passo adiante se a tua presença transformadora não estiver comigo. Então que essa seja também a sua oração, que esse seja um lugar que você deseja estar e desfrutar, tá? E independe da sua formação, da sua criação. Como eu disse, eu fui muito travada nessa questão. Havia um tradicionalismo, uma religiosidade muito incrustada dentro de mim e foi difícil para mim. Lá em casa, tanto o meu marido quanto as minhas filhas, eles mergulharam primeiro, né, na presença do Espírito Santo, em desfrutar disso. Eu fui a última, porque para mim era muito difícil, porque eu não fui ensinada, como eu disse. Mas nunca é tarde para você estar nesse lugar, nunca é tarde para você desfrutar dessa presença, nunca é tarde para você percebê-lo, para você não só reconhecer a presença, mas honrar a presença no seu dia a dia. Hospedar essa presença, porque a partir do momento que você vive neste lugar, como eu disse, uau, só me conta depois o que você vai viver, vivenciar com Ele a partir desse lugar, que é uma escolha também. É uma escolha você decidir estar com Ele, desfrutar dessa presença. Então, que você escolha a melhor parte. Assim como Maria, ela escolheu a melhor parte. Desfrutar da presença do Senhor. Não só percebê-lo, mas desfrutar. Em alguns momentos a gente vai parar tudo para só desfrutar da presença. É isso que eu quero que você experimente, porque constantemente eu faço isso. Eu me escondo, eu vou para uns lugares, eu paro o carro, fica só eu e ele, mas eu aprendi a desfrutar. Que você aprenda a desfrutar também dessa presença transformadora que enche os nossos dias. Amém? Deus abençoe muito a sua vida.